Beleza, pessoal. Então, para a gente começar o assunto de hoje, a gente está quase nos finalmente aí da disciplina, certo? É, Basicamente, os assuntos que a gente vai ter é esse de templates e a parte de escopo. Então, fora esses dois assuntos, o restante vai ser de trabalho, certo? Então, vamos lá para esse o conteúdo, né? Templates. Então, é, primeiro, né? Por que usar templates? Ou o que é que levou o pessoal do C++ a criar templates, né? Então, a primeira coisa é que em várias situações a gente tem necessidade de criar novos tipos ou funções porque a gente tem dados diferentes. Como assim? Talvez vocês não tenham feito isso em estrutura de dados, mas, por exemplo, você tem uma árvore. Aí você vai implementar uma árvore onde essa árvore ela vai armazenar números inteiros. E como é que eu faço para fazer uma árvore de strings? O que é que você tem que fazer? É fazer todas as funções, substituindo o dado que você está armazenando na árvore por strings, né? Se você tem, por exemplo, uma função de busca, eu quero saber se um determinado aluno está dentro de um vetor de alunos. Ou eu quero saber se um produto está dentro de um vetor de produtos, certo? Mas, no fim das contas, essas duas funções, elas vão ser a mesma coisa, ou seja, você coloca, faz um for, aí dentro desse for você vai ter um if. Se o if do que você está procurando for igual ao atual do vetor, então retorne true. Se você buscou em todo mundo e não encontrou, retorne false. Então, praticamente toda a função de busca, ela tem usa o mesmo modelo, né? O que vai diferenciar é qual é o vetor que você vai procurar e qual é o elemento que você vai querer achar, certo? E, obviamente, os tipos de dados que esses vetores, essas funções, elas podem gerar. Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, eu vou fazer uma busca dentro de um vetor de inteiros e uma busca dentro de um vetor de strings, certo? Qual é a diferença entre uma busca no vetor de inteiros e uma busca no vetor de strings? Então, eu tenho aqui eu vou dizer se encontrou ou não, então eu retorno um bool, busca um, vou receber um vetor de 100 inteiros que eu passei aqui por referência, certo? Lembrando, esse comercial quer dizer que é por referência. E vou passar o valor que eu estou procurando saber se ele está aqui dentro desse vetor, certo? E aí, para fazer essa função, é só. Eu esqueci até de botar o retorno falso aqui no fim, né? Para i de 0 até i menor que 100 e mais, se vetor i for igual ao valor, retorne true. Se não, né, aqui no final, retorne false. Certo? Eu vou até acrescentar aqui para não esquecer. Certo? Então aqui eu dou um retorno true. Se ele percorrer todo esse laço e não conseguir encontrar, ele vai dar um return false aqui. Então, return false. Então, essa aqui é a minha busca por um inteiro em um vetor de 100 inteiros. E se eu for procurar uma string num vetor de 100 strings, o que é que eu vou fazer? For inteiro recebe 0 e menor que 100, vetor. Se vetor i for igual ao valor, retorne true. Se não, chega no final, retorna false. Retorne false. Certo? Ou seja, qual foi a diferença de um para o outro? Simplesmente o tipo aqui, que ao invés daqui ser string, é um inteiro, e aqui também é um inteiro. Então aqui é um vetor de strings, e aqui é uma string que eu vou procurar. Mas os métodos, o conteúdo do método, ele é o mesmo, né? Ele não muda nem uma vírgula aqui. Até porque, como a string ela tem o suporte ao operador igual, então
nem o igual, nem a comparação, ela não muda de um para outro, certo? Vamos ver aqui outra coisa. Eu vou criar uma árvore, né? Digamos que eu tenho uma struct, uma classe produto, e tenho, ou uma struct, uma classe aluno. Então, vou criar uma árvore onde eu vou armazenar elementos do tipo aluno. Como é que eu faço? Eu crio uma struct com um nó da árvore, certo? Quando eu crio esse nó da árvore, eu digo qual é o dado que eu vou armazenar nesse nó, x, e tenho um ponteiro para o nó da esquerda e um ponteiro para o nó da direita, desse tipo, nó árvore, certo? Se eu for adicionar, eu vou retornar a raiz, né? Se eu tiver usando o estilo C, né, de inserção. Então, eu vou retornar um ponteiro para a raiz, onde, se eu modificar a raiz, onde eu vou passar quem era a raiz anterior e vou passar o novo aluno que eu estou armazenando, certo? Então, isso aí é uma estrutura para armazenar uma árvore de alunos. Se eu for criar uma árvore com produtos, o que é que eu vou fazer? Struct na árvore, vou ter o produto que vai ser o meu dado, vou ter um ponteiro para o nó da esquerda, um ponteiro para o nó da direita. Quando eu for adicionar, eu vou retornar um ponteiro, vou passar a raiz e vou passar qual é o novo produto que eu quero armazenar na minha árvore. Mais uma vez, qual foi a diferença do primeiro para o segundo? Apenas o tipo do dado, porque o restante das outras declarações, se a gente fosse fazer o adiciona aqui, o que é que a gente faria? Criaria um novo nó, aí depois sairia percorrendo essa árvore, comparando obviamente, das propriedades aí de aluno e produto, para saber se a gente vai jogar esse novo nó na esquerda ou na direita. Ou seja, no fim das contas, a única coisa que vai alterar de um para outro é o tipo de dados que a gente está armazenando. Então, com isso, o C++ ele lançou um novo recurso para evitar essa repetição de código, quando você tem simplesmente tipos diferentes, que a gente chama de templates, certo? Existe outras linguagens usam outros nomes, por exemplo, o Java usa tipos genéricos, JavaScript eu não lembro agora se era interface, não, interface era outra coisa, eu esqueci. Mas é praticamente a mesma coisa, certo? O que é que você faz quando você usa os tipos template igual do C++? Você cria, antes da declaração de uma função ou de um tipo de dados, uma declaração de um tipo genérico, que é o tipo template, certo? Então, ao invés de você definir um tipo específico para uma função ou para uma struct, uma classe, qualquer outra coisa, você define um tipo template, certo? E aí, quando você for usar, é que você vai definir que tipo você vai querer colocar para ali. Isso aí a gente tem um nome bonito para isso que se chama polimorfismo paramétrico, ou seja, o mesmo código, ele pode se comportar de várias formas, só que a forma como ele vai se comportar vai depender de um parâmetro que você vai passar, que no caso é o tipo template, certo? Então, primeira coisa, como é que a gente cria um tipo template, né? Então, antes da gente colocar um tipo usar um tipo template numa função ou numa struct, numa classe, a gente coloca isso aqui antes. Então, a gente bota template e entre o sinal de menor e maior, a gente bota class e um nome qualquer, um nome genérico, ou template, type name e um nome genérico, certo? Bom dia, Thelma. Então, a gente usa isso aqui com uma forma genérica. Então, como é que eu faço para transformar um código que antes eram dois em um só? É simples. A única coisa que vai mudar aqui é esse tipo de inteiro para string aqui,
Então, eu vou criar um tipo genérico, um tipo template, e aí eu vou colocar assim, template, aí entre o sinal de menor e maior, type name T. Então, onde eu colocar T, é um tipo genérico. Então, ao invés de eu ter inteiro, ou string, ou qualquer outro tipo, eu vou dizer que esse meu vetor de 100 posições é do tipo T. Qual é o tipo T? É um tipo genérico, certo? O valor que eu vou procurar nesse vetor é de que tipo? Do mesmo tipo T desse vetor aqui, certo? Então, eu posso simplesmente dizer, não, eu vou criar um tipo genérico T e essa minha busca, ela vai aceitar um tipo T, certo? E lá, quando eu for usar, aí é que eu vou dizer, olha, o T é um inteiro, ou o T é uma string, ou o T é um aluno, o T é um produto, o T... Então, você pode usar qualquer tipo, claro, tem algumas restrições, certo? Da mesma forma, olha aqui essa declaração aqui da árvore, né? Qual a diferença de um para o outro? É só esse tipo aqui do dado que eu vou armazenar na árvore. Então, o que é que eu faço? Bota aqui template class T, certo? É, struct no árvore, aí o dado, que é esse x aqui, eu não vou botar nem do tipo aluno, nem do tipo produto, nem do tipo inteiro, nem qualquer tipo. Eu digo o tipo genérico T, certo? E aí, no caso, o meu ponteiro vai ser um nó de árvore que usa esse tipo T para a esquerda ou para a direita, certo? Então, a gente vai usar esse tipo genérico aí, certo? E como é que eu faço, uma vez que eu declare esse tipo genérico, como é que eu faço para usar o template? Aí, quem já usou aquele vector sabe como é o vector, lista ou qualquer coisa do C++ que tenha, isso aí já sabe como é que a gente faz. A gente usa um sinal de menor e maior quando for declarar a variável. Então, por exemplo, aqui o nó árvore, né? Eu posso ter um tipo genérico T aqui. Então, faço o seguinte, no árvore, e entre o sinal de menor e maior, boto produto, certo? O que é que vai acontecer quando eu criar essa variável no1 aqui? Ela vai criar exatamente essa struct no árvore, só que ao invés de colocar aqui um T, ele vai colocar produto. Então, ele substitui esse T aqui por produto, certo? Se eu fizer aqui embaixo, no árvore, aluno, entre o sinal de menor e maior, eu vou ter que ele vai criar struct no árvore, tarará, aí aqui no lugar do T ele bota aluno, certo? Então, isso eu posso declarar toda a função, toda a funcionalidade genericamente, e na hora de criar a variável é que eu vou dizer de qual tipo aquele template vai assumir. Da mesma forma, nas funções. Então, eu tenho, por exemplo, essa função de busca. Eu vou passar um vetor de 100 elementos e um valor de um tipo T. Que tipo T é esse? A princípio é genérico. Mas na hora que eu vou fazer a chamada da função, eu digo, ó, busca, eu até esqueci o outro parâmetro aqui, né? Vamos ser aqui, busca, nesse meu vetor V1 aqui de inteiros, 10, certo? Vamos, beleza. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer, olha, chame essa função busca e passe como tipo genérico um tipo inteiro. Então, o que é que vai acontecer? Aqui ele vai substituir como se fosse bool busca, int vetor de 100 elementos e int valor. Uma coisa melhor do que isso para as funções, quando você usa somente antes de funções, é que você pode simplesmente nas funções ignorar. E aí,
o próprio compilador ele pega o tipo de acordo com os parâmetros. Então, nesse caso aqui, a minha busca, ela é eu não coloquei o tipo aqui, mas aqui, ó, eu passei um vetor de strings e uma string a ser procurada. Então, ele vai automaticamente colocar esse T aqui como sendo um tipo string e aqui também como tipo string. Então, isso aí, ele evita, né, esse uso do template, ele evita que você repita o mesmo código, só mudando um tipo de dado de um para outro, né? Ao invés de dar um monte de Ctrl+C, Ctrl+V, você só usa uma função, certo? Mas é mais fácil fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Pode ser que seja, certo? Mas normalmente quando você tem Ctrl+C, Ctrl+V, você vai tirando, ajustando algumas coisas e você esquece de alguma coisa, né? E depois vai ter que procurar por que que aquela função deu errado, se era a mesma coisa daquela outra e tal, né? E aí vai perder muito tempo, certo? Então, para quando você está criando novos tipos de dados, o uso do menor e maior, né, com o tipo de dado que você quer, ele é obrigatório. Nas funções, as funções template, se você não quiser botar o tipo template aqui como parâmetro, você pode omitir e aí no caso o compilador ele vai pegar de acordo com o tipo dos dados que você passou aqui como parâmetro da função. E a gente pode usar múltiplos tipos de template, né? Por exemplo, se eu precisar dizer que eu tenho mais de um tipo genérico para minha classe, minha função, a minha struct, minha classe. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó, template, aí botar classe C, vírgula, classe V, vírgula, type name alguma coisa, vírgula, type name. Então, cada tipo desse genérico, cada tipo desse template, ele vai receber um valor diferente. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois tipos de elementos, dois tipos de templates que eu tenho que colocar quando eu declarar a minha variável, certo? Então, lembrando que se aqui está dizendo que eu tenho dois tipos de templates, na hora de fazer a declaração da variável, eu tenho que passar os dois tipos de template, né? Esse exemplo aqui, vocês viram a estrutura de dados, essa estrutura de dados aqui, hash table, tabela de espalhamento, não se lembra? Ainda não, né? Então, só o que seria um hash table, né? O hash table é como se fosse um dicionário, né, em Python, né? Você pode associar uma chave, né, a um valor. Então, ao invés de você ter só um vetor, né, que esse vetor ele tem um índice inteiro, você pode colocar qualquer tipo como sendo uma chave, né? Então você pode acessar o índice como sendo qualquer tipo, não necessariamente sendo um inteiro, certo? É, a gente chama de hash table ou tabela de espalhamento porque existem várias implementações, como o dicionário, a implementação desses tipos, né? Em C++ a gente tem um map, né? Que é também uma implementação desse tipo aí, onde a gente pode passar qualquer elemento como sendo a chave e qualquer elemento como sendo valor. E aí o que muda de uma estrutura para outra é como é que ele vai usar essa chave aqui para buscar um elemento. Nesse caso do hash table, o hash table é como se fosse um vetorzão, né, um vetor grande, e ele vai transformar, ele vai usar alguma função que a gente chama de função hash, né, ou função de espalhamento, para converter esse valor que você vai dar como chave para um índice desse vetor onde vão estar os valores, né? Nesse caso aqui, o que é que eu fiz? Eu criei dentro dessa minha hash table, no método adiciona, onde eu vou passar a chave e o valor. Aí, nesse caso aqui, eu chamei assim, ó, chave.toInt.
O que é que acontece? Eu só vou passar esse meu tipo aqui, código de barras que eu passei aqui no meu template ali embaixo, ele tem que ter um método dentro dele chamado toInt. Se ele não tiver esse método toInt, ele vai dar um erro de compilação, certo? Então, nesse caso aqui, ele vai ser um vetor de produtos onde a chave vai ser do tipo código de barras, que é o tipo que está especificado lá embaixo. Certo? Então, a gente vai ter dois tipos templates nessa nossa declaração. Legal? E para a gente concluir o assunto, né, existem templates onde a gente pode passar um valor ao invés de um tipo, certo? Então, eles funcionam da mesma forma como se fosse um parâmetro da função, só que eles são passados como template. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma classe chamada turma, onde nessa turma eu vou ter uma turma com determinado tipo de alunos, e esse tipo de alunos eu vou criar um vetor com o tamanho da turma. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó, template, aí eu vou dizer um class tipo aluno, ou seja, quando eu for criar, eu vou passar o tipo do aluno que vai ter nessa turma e aqui um int, tamanho. Nesse caso aqui, eu passei até com o valor default int tamanho igual a 50, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter que passar dois tipos templates na minha declaração. Um template vai ser o tipo genérico, que eu estou especificando aqui, class, tipo aluno, e o segundo vai ser um inteiro. E esse inteiro ele vai estar representado dentro da minha classe aqui como o nome tamanho. Então são dois templates, um tipo e um valor template. Então, como eu passei um valor default, né, int tamanho igual a 50, se eu não passar esse segundo valor, ele vai tomar ele como sendo 50. Então vamos ver essas declarações aqui embaixo. Eu tenho turma. Aí, entre menor e maior, eu tenho aluno graduação. Então, o que é que significa? Que eu vou ter um tipo chamado aluno de graduação e eu vou criar aqui um vetor, né, nessa minha classe turma, eu vou criar uma turma com 50 alunos de graduação. Esse meu vetor alunos vai guardar 50 elementos do tipo aluno de graduação. Nessa minha segunda declaração, eu tenho o quê? Aluno pós-graduação, vírgula 20. Então, eu vou criar aqui um vetor de 20 elementos com alunos pós-graduação.